E o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, quando eu estava orando, e Ele tem ministrado muito forte, eu tenho compartilhado com a igreja lá, sobre propósito. Todos nós temos um propósito definido aqui na face da terra. Amém. Não temos? Amém. Vocês que vieram aqui hoje, qual o nosso propósito de estarmos na casa do Senhor, sábado? Qual o propósito de estarmos aqui hoje? Nós temos um propósito. Nós viemos aqui com um propósito, não foi? Sim. Lógico, para poder cultuar ao Senhor. Você, quando vai ao supermercado, qual o seu propósito no supermercado? Fazer compras. Apesar que muitas vezes a gente vai só para dar um passeio lá e tal, mas o nosso propósito no supermercado é fazer compras. Qual é o seu propósito de você ir à escola? Estudar, aprender. Tem estudado mesmo? Ó, o pastor de vocês aqui é professor, hein? Olha, aqui tem que ser mesmo a igreja. Cabeça aí é professor. Amém? Lá na minha igreja também, amados, eu não conto para vocês, na minha igreja deve ter uns 7 a 8 professores. Professores de faculdade. Eu fico assim, sabe? Quando eu cheguei lá, eu falei, Jesus, que eu fui conversar aí com um, você faz o quê? Faz o quê? Eu falei, Jesus, nossa, o que o Senhor me botou aqui, sabe? Eu fico assim, para a honra e glória de Deus, todos me respeitam, aleluia, são submissos, amém, são os primeiros a honrarem, são os primeiros a estar sob submissão. Então eu fico até envergonhado, falo para eles, ó, não olha muito para os meus erros não, porque senão, mas assim, então quando a gente vai na escola, o nosso propósito é estudar, amém? Amém. Todos nós temos um propósito. Quando nós saímos de ser criança, entramos na adolescência, nosso propósito é estar crescendo, né? Quando nós ficamos jovens, nós temos o propósito de quê? De trabalhar, de casar, de constituir família, e assim vai. Agora eu quero te perguntar, nessa noite, você sabe bem definido qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra? Você tem definido dentro da sua mente, do teu espírito, por que você veio a esta terra? Por que você existe? Porque tem gente que fala assim, já ouvi muitas pessoas falar, nossa, eu não sei nem por que eu existo, eu não sei, meu pai com a minha mãe lá e tal, gostaram lá e tal, de repente eu estou aqui, e eu estou aqui, tem uns que falam que estão vagando aqui na terra, nossa, acho que eu estou vagando, outros falam que veio sofrer, outros, né, diversas respostas se você perguntar para cada um. O mundo aí fora está cheio disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós temos um propósito definido aqui na terra, amém? Amém. Bem definido, dado por Deus. E nós vamos estar vendo isso hoje. Eu sei que vocês, muitos já sabem disso, já conhecem, já tem certeza do chamado de Deus, já tem certeza daquilo que Deus veio, daquilo que Deus chamou para fazer aqui na terra. Mas eu quero te dizer essa noite, há um propósito para a sua vida. E tem mais. Você querendo ou você não querendo, Deus vai cumprir o propósito o qual Ele te chamou, o qual Ele fez você vir à existência. Aleluia. Você sabia que você foi planejado? Não, há quantos, né? Pense na sua idade aí, agora pense tantos anos atrás, coloque 9 meses, eu fui projetado a esse tanto atrás. Você sabia, tem muitas pessoas que acham, não, eu fui projetado há 20 anos atrás, há 15 anos atrás meu pai com a minha mãe se casou e tal. Não. Sabe quando você foi projetado por Deus? Olha só, abra sua Bíblia lá no livro de Efésios. Livro de Efésios. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Livro de Efésios, capítulo 1, 4:6, diz assim, tem gente que acha que foi projetado alguns anos atrás. Olha só quando Deus te projetou, olha só quando Deus te criou, olha só, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, de 4:6, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
Aleluia. para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, aprovação, consentimento, licença de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Quantos anos nós podemos dizer que existe o mundo? Ajuda aí, pastor. Podemos dizer que o mundo tem 6 mil anos, 7 mil anos, aproximadamente? Se formos ver os anos aí, seria isso daí? Nessa faixa? De 5 mil anos até 8 mil anos, vamos pegar essa faixa aí, né? Apesar que a gente não tem certeza. Mas, então olha só, você não foi planejado há 20, 30, 15, 10 anos atrás. No mínimo, há 7 mil anos atrás, você já foi projetado. Mas a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Ele já nos elegeu, Ele já nos deu um propósito. Isso é muito forte. Quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que o Senhor já sonhou conosco há milhões de anos atrás. Pode isso? Só um Deus tão grande e maravilhoso tem a capacidade de fazer isso. Aleluia. Eu quero te dizer que você já Glória. tem milhões de anos na existência do Senhor. Aleluia. Ele já te planejou, Ele já te criou com um propósito. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele já saberia que você estaria aqui louvando, como a Maria aqui, né? Pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Ele já sabia, Ele já nos elegeu para isso. E o propósito dele é cumprido. Amém? E eu gostaria de falar para você nessa noite sobre um rapaz que chama muita atenção para os nossos dias atuais, né? E você pode falar assim: ah, pastor, glória a Deus, nós temos uma igreja, os jovens aqui são fiéis, né? É um povo aqui que está na presença de Deus, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: com esse homem nós vamos aprender algumas coisas que talvez muitos jovens hoje que estão dentro das igrejas pensam em ir lá fora para ver como que é, o que existe lá, experimentar o mundo. Tem muitas pessoas, muitos jovens que têm, né, essa ideia na cabeça: eu queria saber como que é o mundo. Talvez você não vai experimentar nunca, em nome do Senhor Jesus, mas nós vamos aprender através da vida deste homem, né, deste homem de Deus que tinha um propósito na vida. Deus gerou ele com um propósito, e nós vamos ver. Esse homem é Sansão. E você vai estar abrindo a sua Bíblia lá novamente, no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes 13, do 1 ao 5, nós vamos estar lendo, amém? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Se achou, diga amém. Se não, diga: espera aí, pastor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus, e ele
começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, isto é aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem ministrado, Senhor Deus, ao meu coração em primeiro lugar. Aquilo que o Senhor ministrou sobre a minha vida, Pai. É aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor Deus, sobre os teus filhos, Pai. Por isso, fala conosco, Pai. Unge, Senhor Deus, a mente de cada um aqui nesta noite, Pai. Leva-nos, Senhor Deus, o nosso pensamento cativo à tua palavra. E por misericórdia, Espírito Santo de Deus, usa de misericórdia comigo. Traga à minha memória as tuas palavras, aquilo que está preparado para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Olha só, Sansão, ele tinha um propósito. O propósito dele era libertar, começar a livrar, ser um libertador. Começar a livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Ele veio para ser um libertador. E ele veio cumprir um propósito de Deus. Eu já falei aqui, né? Nós temos um propósito. O Senhor nos elegeu há anos lá na eternidade, nos predestinou, né? Já nos chamou, já nos capacitou para poder cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então olha só, ele foi projetado, né? Ele foi assim planejado por Deus para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. E agora o anjo apareceu a sua mãe. Aí não fala o nome da mãe de Sansão. E ele começa a falar a ela. E ele fala assim: olha, eu sei que você é estéril. Eu quero te dizer uma coisa. Você já prestou atenção na Bíblia? Todas as mulheres da Bíblia, a Bíblia cita que ela foi estéril, deram luz a grandes homens de Deus. Aleluia. Todas as mulheres que a Bíblia fala lá, você pega a Ana, né? Fala lá, você pega a Sara, você vai pegando lá algumas mulheres que a Bíblia nem cita nome e fala que ela é estéril. O que acontece? O Senhor vem dar um filho ou uma filha que se torna um grande homem, com um grande propósito. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes você pode achar que você é até estéril espiritualmente. Ah, pastor, eu não consigo gerar vida. Ah, pastor, eu convido tanta gente, eu chamo, eu prego, e pastor, às vezes eu tenho dificuldade de falar, até sou tímido, sou muito fechado, eu me considero que eu não consigo cumprir de gerar vidas. Eu quero te dizer uma coisa: se você se acha assim, se prepare, porque aquela pessoa, aquelas vidas que o Senhor vai te dar para você gerar, vão ser grandes homens e mulheres na presença do Senhor. Eu tenho aprendido isso. Quando a gente chora, quando a gente clama: Senhor, não estou gerando vida. Quando o Senhor manda vida, Ele manda grandes pessoas para poder enriquecer o reino de Deus. Amém? Então, se você prestar atenção, toda vez que a Bíblia fala, era estéril, deu filho, vai ver a história. Geraram grandes homens na presença de Deus. Amém? E agora ela começa a falar, e o marido dela ali, o anjo apareceu para ela, falou, ela falou com o marido falou: mas peraí, falou com você, não falou comigo? Se você for acompanhando aí, né, for descendo aí, você vai ler a história, depois você pode ler com mais tempo em casa e acompanhar. E agora fala para ela: olha, o seu filho será consagrado, o seu filho será um consagrado de Deus, ele será um separado, porque eu tenho um propósito na vida dele. E agora, mais para frente aí, a partir lá do versículo 10 em diante, né? Manoá estava lá e o anjo apareceu novamente para a mulher, conversou com ela. Ela falou: peraí, porque o meu marido quer ouvir de você, anjo, né? Tadinha da mulher, né? O anjo apareceu para ela, falou com ela, falou com o marido falou: não estou acreditando em você não. Peraí, você tem que falar comigo, eu homem. Interessante, né? Às vezes as mulheres são usadas por Deus para poder falar alguma coisa, e algumas, graças a Deus, estão mudando isso, amém, amados? Amém. Dentro da igreja, Deus tem levantado grandes mulheres para poder fazer o trabalho do Senhor. Deus tem levantado pastoras, tem levantado pessoas mesmo convictas, né? Mulheres de Deus, para poder receber de Deus e passar. Mas ainda há um certo preconceito, né? O homem sempre às vezes tem que estar liderando, tem que estar na frente, a mulher vem depois.
e o Senhor falou, o anjo do Senhor falou com ela, e o marido dela falou: na hora que o anjo vier, chama ele lá que eu quero falar com ele. E o anjo apareceu e falou: fica aí que eu vou chamar meu marido. Correu lá, chamou Manoá veio, e aí? Olha, sua mulher vai ter um filho. Oh, minha mulher vai ter um filho? Com certeza vai ter um filho, né? E aí ele pegou e falou: então peraí, se minha mulher vai ter um filho, se vocês vão me dar um filho, o filho que vocês estão me dando é do céu, é do Senhor. Olha só o que ele diz lá no versículo 13, 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, ele falando com o anjo do Senhor, né? Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e qual será o seu serviço? Eu acho muito interessante isso, eu acho lindo, porque Manoá virou para ele: peraí, é o Senhor que está me dando? Vem do Senhor? Então a primeira coisa que eu quero saber: como que eu vou criar este menino? Muitos pais hoje têm preocupação de criar os seus filhos e perguntarem, né? Tem muitos que pedem a opinião dos avós, pedem para os tios, pedem para os vizinhos. Não, vai para a escola, né? Deixa depois que ele estiver na escola lá, a escola vai ensinar como é que eu faço. Vai pedir orientação na televisão, no modismo, nas coisas gerais do mundo. Vai pro mundo ver como que vai criar os filhos, mas não se lembra que, segundo a palavra do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Então peraí, se é do Senhor, a primeira coisa que eu quero saber: como que eu vou criar um menino? Será que você, pai e mãe aqui hoje, será que você, né, quero falar para os pais e para as mães agora, você tem pedido a Deus orientação de como criar a herança do Senhor, aquilo que o Senhor te deu? Agora toda a igreja, será que igreja, vocês têm pedido a orientação de Deus para poder criar, né? Para poder criar os filhos que o Senhor manda nesta igreja, as heranças que o Senhor manda espiritual aqui dentro dessa igreja? Será que nós temos preocupado? Será que como igreja do Senhor Jesus na face da terra, agora eu digo isso a todas as igrejas, será que nós temos essa preocupação de muitas vezes chegar para o Senhor e falar: Senhor, a vida foi lá, Senhor, nós fizemos o apelo, os jovens convidou, aceitou Jesus, está lá, então agora, Senhor, como que eu vou criar aquela vida? E aí sabe o que acontece? Muitas igrejas hoje em dia vai procurar nas apostilas, vai pedir conselhos para outras pessoas, vai pegar os filhos que foi gerado, né, e vai entregar a outras pessoas que não têm preparo, ou simplesmente, caminha aí com a moçada aí, né, caminha aí, não exerce um discipulado, não exerce um acompanhamento, não exerce uma criação dos filhos. E aí sabe o que acontece? Acaba se entrando pela porta da frente e a porta de trás está destravada, as pessoas vão embora. Infelizmente algumas igrejas têm acontecido isso, e nós temos acompanhado isso durante muitos anos da minha vida. Meu pai é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho 84 anos, já pastorei 55 anos, né? E eu fui nascido e criado num lar evangélico, e eu acompanhei muito isso. Igrejas que nós passamos, que meu pai passou, pastoreou, crescia, entrava-se jovens, entravam-se pessoas, e quando a gente ia ver no final do ano, fazia aquele levantamento: ué, só está aquele mesmo grupinho ali? Cadê as pessoas que passaram aqui? Cadê os filhos que Deus mandou? Não era do Senhor? Outras igrejas têm um entendimento, outros departamentos, algumas pessoas têm um entendimento seguinte: a vida que Deus deu, ela é minha, deixa que eu vou cuidar aqui, vou cuidar, né? Pergunta para Deus não, cuida da maneira dele. Tem pessoas, tem igrejas, tem ministérios que acham que as vidas geradas dentro da igreja pertencem à igreja. Não, é da igreja. Olha, você não pode visitar na outra igreja. Olha, não vou chamar ninguém para pregar na nossa igreja. Eu louvo a Deus que nós temos essa liberdade aqui, né? Amém. Não, você não pode ver lá, prende achando que isso são deles. Não tem o cuidado de perguntar para Deus. Os ministérios que nascem dentro da igreja, ministério de dança, ministério de jovem, teatro, da palavra,
Será, jovens, que vocês como líderes têm chegado para Deus e falam: Senhor, o Senhor tem gerado esse filho aqui dentro da igreja, como que eu vou fazer com esse filho? Me ensina a administrar e ensinar esse filho. Não, tem que ser dessa maneira aqui, gente. Eu entendo, eu vou procurar, eu vou correr na internet, eu vou vir numa igreja tal, numa igreja tal. Não, Deus tem um propósito para cada igreja e para cada pessoa. Nós somos servos do Senhor Jesus, filhos do Senhor Jesus, irmãos, mas cada um tem uma personalidade. Tanto é que Deus colocou uma digital em cada um, amém? Amém. Então nós temos que perguntar dentro da igreja para Deus, aquilo que Deus gera, aquilo que Deus falou, eu estou mandando para a igreja. Quando uma pessoa vem aqui, quando o pastor vem aqui dar uma palavra para a igreja, ele está gerando na igreja. O Senhor está gerando expectativa, está gerando crescimento, está gerando alguma coisa na igreja. E nós temos que perguntar, como o Manuel falou: olha, a primeira coisa que eu quero saber, é o Senhor quem deu? Então o Senhor vai me ensinar a cuidar. Como que eu vou fazer esse filho crescer na tua presença? E a segunda coisa que ele pergunta, interessante: para qual serviço o menino vai servir? Para qual o propósito da vida do filho que o Senhor está me dando? Vocês têm perguntado? Vocês têm perguntado para o Senhor? Quando vocês chegam aqui na igreja: Senhor, por que eu estou sentado aqui na igreja? Quando você chega no domingo, você já perguntou para o Senhor: Senhor, qual o propósito de eu estar aqui? O Senhor me mandou aqui, será que é só para tocar? Será que é só para poder vir aqui tirar, colocar do lado? Só para poder bateria, não sei, palavra? Qual o propósito? Senhor, o Senhor tem que falar para mim, Senhor. E nós, como os pastores, temos essa responsabilidade de virar para o Senhor. Nós, como os líderes de jovens, de adolescentes, né? Senhor, de senhora, de homens, de mulheres, nós temos essa responsabilidade com Deus, de chegar para Deus e falar: Senhor, qual o propósito da vida daquele irmãozinho que eu tenho lá? Senhor, ele foi gerado na igreja, ele é filho espiritual meu, ele foi gerado lá, ele está sobre a minha guarda espiritual. Senhor, qual a função dele? Para que o Senhor chamou ele? E às vezes nós pegamos algumas pessoas, não sabemos o propósito, não perguntamos para Deus e falamos: o seu propósito vai ser o propósito que eu quero. E aí coloca o irmão lá no outro ministério que não tem nada a ver, mata o filho. Às vezes coloca o irmão lá no outro e faz aquela troca, mas muitas vezes não queremos perguntar para Deus: Senhor, qual o propósito da minha igreja? Qual o propósito da Igreja Batista Renovada? Eu tenho perguntado muito isso para Deus. Deus, qual o propósito da IPV aqui na cidade de Taubaté? O Senhor não me chamou de Volta Redonda, não, né? A 250 quilômetros daqui, me tirou de lá, trouxe a minha família para cá, deixou a parte da família lá. Senhor, qual o propósito? O Senhor teve um propósito, então o Senhor começa a falar para mim, Senhor, para que eu possa fazer aquilo para qual a igreja foi gerada. E nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos que perguntar isso diariamente: Senhor, para que o Senhor me chamou? E agora lá numa pergunta para ele: Senhor, eu quero saber, o Senhor me deu? Né? É a pergunta que nós temos que fazer: o Senhor me salvou? Eu não aceitei o Senhor Jesus? Pai, então a primeira coisa que eu quero saber como filho: olha, me ensina a criar os filhos que eu tenho e qual o propósito que cada um de nós temos na casa do Senhor. E agora, né, o anjo foi lá, esclareceu para ele, falou tudo aí. E interessante, uma coisinha aí, né? Olha só. Quando o anjo falou para a mulher que ela ia ter um filho, ela falou para ela assim: quero te dizer uma coisa, dá uma voltadinha lá no versículo 13:5 aí, olha só. É o 4, né? Agora, pois, guarda-te não beber vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não era Sansão que era separado de Deus? Não era Sansão que tinha um propósito? Não era ele que seria consagrado ao Senhor? Por que o anjo virou para a mãe dele e falou assim: olha, você vai ter que se abster de algumas coisas. Você não vai poder nem comer coisas imundas, não vai poder beber coisas, né, vinho forte e tantas outras coisas ali. Falou para ela. Ela poderia ter falado: Senhor, mas peraí, é ele que é consagrado, não sou eu. E nós temos entendido o seguinte: ela teve que pagar o preço. Ela, como mãe, como uma geradora de vida, ela pagou o preço para algo que Deus tinha, para o propósito que Deus tinha na vida de Sansão. Sabe o que isso significa?
Qual o nosso chamado aqui na terra? O principal chamado que nós temos aqui, que Jesus deixou para a gente, quando Ele cumpriu toda a missão dele, Ele falou assim: ide, todo mundo, pregai o Evangelho e fazer discípulos. Opa! Quero te dizer uma coisa. A sua principal finalidade, a primeira, você tem mais algumas, mas a primeira finalidade que nós temos aqui na face da terra, ao qual você nasceu, é para proclamar o Evangelho do Senhor e fazer discípulos, gerar vidas. Assim o Senhor Jesus disse, amém? Você crê nisso, na palavra do Senhor Jesus? Foi isso que Ele disse. Não, ó, faça uma reunião na igreja, na hora que tiver 40, 50 pessoas, vocês fechem a porta e fica só entre vocês. E aí vocês me cultuam, louvo, deixa que depois eu vou abrir outra igreja. Não. Ide por toda a terra, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. A responsabilidade de gerar vidas aqui na terra está sobre a nossa vida. Isso é muito forte, sabe por quê? Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, e nós chegarmos lá, ou levado pelo Senhor, ou o Senhor Jesus voltando, mas quando se instituir aquele momento, na presença de Deus para sermos julgados, o Senhor vai falar assim: filho, você está aqui? Que bom. Deixa eu fazer um negócio com você. Me dá o seu currículo. Que Senhor? Me dá o seu currículo, filho. O seu currículo lá da terra, de tudo que você fez lá. E aí você vai pegar o seu currículo, vai entregar na mão dele e ele vai abrir. Grandes homens de Deus têm chegado na presença de Deus e têm apresentado um currículo invejável. Grandes pregadores do passado, do século passado, do século antes, do 20, do 19, têm entregado para Deus almas, vidas e vidas e vidas. E quando Deus abre, quando Jesus abre aquele currículo, e abrirá um dia aquele currículo, Jesus vai falar: olha, ele cumpriu tudo aquilo que ele foi planejado. Aleluia! E quantas pessoas chegarão diante de Deus? Abre o seu currículo aí, filho. Senhor, mas eu estou aqui só pela graça. Eu sei que é pela graça, mas abre o currículo, filho. Eu deixei uma ordem lá na terra. Eu morri na cruz, mas antes de morrer eu falei: olha, tem que fazer isso, meu filho. Abre o seu currículo. Senhor, abre, filho, é pela graça. Abre. E vai abrir o currículo. E talvez não vai aparecer nada. Isso é muito forte. Isso tem gerado muita indignação na minha vida, na vida de alguns pastores, com qual nós temos conversado. Nós temos um propósito. Nosso propósito é pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, a palavra é boa. Então nós temos que pregar. E as vidas têm que vir. Por que as vidas não estão vindo? Eu tenho um currículo a preencher. Eu tenho que um dia prestar conta diante de Deus. O Senhor me separou, o Senhor me colocou na obra, o Senhor me colocou na frente de uma igreja, como o Senhor tem colocado vocês à frente de um ministério, ou mesmo como membro de uma igreja. Deus tem dado um propósito para vocês. Qual é o propósito? Ganhar vidas. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus um dia. Nós vamos ter que prestar conta dos nossos filhos. Que legal, né? Qual o seu nome? O César vai chegar na presença de Deus um dia e o Senhor vai falar assim: César, primeira coisa, presta conta dos seus filhos para mim. E ele vai abrir o currículo dele e vai falar: Senhor, os meus filhos que o Senhor deu por herança está aqui. Qual é o seu nome? Ana. E a outra? Senhor, a Ana e Nicole está aqui. Eu entreguei, está aqui, Senhor, a herança que o Senhor deu, eu cuidei. Da maneira que o Senhor falou. Eu ensinei, eu eduquei, eu perguntei ao Senhor, o propósito que o Senhor falou para a minha vida, eu ensinei eles. Está aqui, Senhor. Meu pai, lá em casa nós somos 10 filhos, sou caçula. De 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Não existe isso, né? Tem pessoas que a gente fala hoje em dia até rir. Nossa! Né? Eu sou caçula temporão mesmo. Minha mãe, quando me ganhou, tinha 42 anos, né? Então, assim, foi a rapa do tacho lá. Foi a promessa de Deus. Deus falou assim: lá de casa, de 10, né, 7 homens, o único que está seguindo a profissão do meu pai, né? De profissão, assim, que acompanhado do meu pai, no ministério sou eu. Os outros, né? E ele fala assim: olha, você foi o último filho. Eu falei assim: Senhor, pelo menos esse último, eu quero consagrar o Senhor. E ele consagrou. Eu falei: pai, o Senhor me colocou numa situação complicada, né? Tinha mais 6 na frente, você não consagrou primeiro, porque eu o último, né? Mas eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem feito isso. E ele vai poder chegar um dia na presença de Deus e vai falar: olha, Senhor,
os 10 que os seus deram, está aqui, Senhor. Minhas 10 heranças estão aqui. Creio que o pastor também, muitos que estão aqui, vai poder chegar diante de Deus e falar: toma. Mas quantos e quantos e quantos vão chegar diante de Deus? Primeiro eu quero a sua herança. Cadê? Senhor, a minha herança não veio para o céu. A minha herança não aceitou Jesus. A minha herança foi para o inferno. A minha herança se perdeu. Quantos milhares de filhos estão se perdendo por aí? Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E às vezes os pais não têm cuidado. Não têm perguntado para Deus: Senhor, como que eu tenho que criar? E depois que cria, vai perguntar para Deus. Deus falou: não, tinha que te dar no começo, agora está criado. Qual o propósito? Não, era para ensinar desde pequeno. E aí fica difícil. Por isso que a Bíblia fala assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar, que ainda quando se envelhecer, não se desviará dele. Isso se cumpre. Isso se cumpre, isso não é mentira. Muitas coisas que eu tenho gravado na minha mente que eu não esqueço foi quando eu fui gerado na escola dominical, desde pequeno. E hoje em dia, muitas igrejas, nem escola dominical existe mais. Mas foi gerado. Então eu quero te dizer, as vidas que entram aqui, as vidas que estão de responsabilidade da vida de vocês, um dia nós vamos ter que dar conta, amém? E agora, ela teve que pagar o preço. E eu te pergunto agora, como igreja do Senhor Jesus, nós somos geradores de filho, amém? Amém. Nós temos que fazer discípulo, amém? Amém. Você está disposto a pagar o preço pela vida que você vai gerar? Como mãe de Sansão? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Será que você está disposto a pagar o preço, a se abster de coisas da sua vida para poder gerar esse filho? Não, pastor. Eu acho que, sei lá, vou indo do jeito que dá, né, pastor? Levo na igreja e tal. Será que você está disposto a acordar de manhã cedo, antes de ir para o seu trabalho, começar a sua tarefa, sacrificar 15 minutos, 20 minutos de oração pelas vidas que o Senhor vai fazer você gerar? Amém. Aleluia. Será que você está disposto a ir visitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes uma vida? Pastor, já fui 2 vezes lá, falou que não quer nada com Deus. Amém. Volta lá a 3ª, volta lá a 4ª, volta lá, que uma hora vai dar. Se não der, amém. Deus é pouco no seu coração, vai te dar tranquilidade. Mas vai até Deus mandar você parar de ir lá. Na hora que Deus falar, não vai mais não, pronto, acabou, amém. Mas enquanto Deus mandar, pague o preço. Amém. Será que você está disposto a encher o seu carro e vir para a igreja com o carro lotado de vidas? Amém. Aleluia. Ixi, meu carro está virando uma minivan, estou criando ele para virar uma minivan. Meu carro é 5 lugares. Tem dia que eu chego na igreja com 7, 8. Eu falo: gente, aperta aí, gente, né? O horário está apertado, eu não tenho como dar 2 viagens, é pertinho. E vai passando, e vai lotando, né? E às vezes tem dia que falam: gente, hoje eu vou levar só 5, vão abrir a legalidade não. Aí eu dou 3, 4 viagens, o carro dos irmãos lá também vai, né? Será que nós estamos dispostos? Não, pastor, meu carro zero de jeito nenhum. Não, pastor, e que sujeira! Nossa, meu carro toda semana eu aspiro ele, o aspirador sai lotado. Eu louvo a Deus. Glória. Será que nós temos essa disposição? Será que nós temos a disposição de enfiar a mão? Muitas vezes eu falo sim, hoje em dia, no nosso bolso e tirar uma coisa que é nossa, do nosso sustento, para poder investir numa vida, pagar o preço como a mãe de Sansão fez. O Senhor falou: olha, você vai ter que sacrificar. Eu quero te dizer nessa noite, você quer ver essa igreja aqui cheia de vidas? Amém? Eu também quero. Amém. Lá na minha igreja também quero. Amém? Amém? Cada um de vocês vai ter que pagar o preço. Cada um de vocês. Não é o pastor. Pastor paga lá, ué. Né? Pastor paga lá. Não. Cada um de vocês. Sabe por quê? Cada um de vocês vai ter que gerar filhos. O Senhor não quer ninguém estéril dentro da casa dele. Nós temos esse compromisso com Deus, gerar vidas. Aleluia. Vidas. E nós vamos ter que pagar o preço. Se você quiser gerar um homem com visão de Deus, se você quiser gerar uma pessoa que tem um propósito de Deus, primeira coisa que o Senhor te pergunta nessa noite: quer pagar o preço? Então começa a pagar a partir de hoje. A partir de hora, né?
Aleluia. Acabou que agora eu vou colocar na minha vida aquele irmão eu vou visitar, aquela minha colega de trabalho eu vou falar de Jesus para ela, na escola eu vou falar de Jesus, olha, eu vou falar, eu vou pregar, ou eu vou falar da rede jovem, eu vou falar do culto de domingo, eu vou sair na rua, eu vou sair no sol quente, eu vou dar meu tempo dia de semana, ou não tem aula à noite, eu vou vir no culto, eu vou pagar o preço. Aleluia. Tem que pagar o preço. Deus só dá vidas para quem tem disposição de pagar o preço. E a mãe de Sansão, o anjo falou para ela: você vai pagar o preço. Ela falou: amém, eu pago o preço. Se abster das coisas naturais, do prazer. Você está lá na sua casa, né? Está lá, hoje você combinou, vai sair com seu namorado, ou você vai sair com sua namorada, tudo certinho, vai dar um passeio. Daqui a pouco chega aquele jovem, lá, aquela jovem: estou precisando conversar com você. E hoje não, faz o seguinte, vai na igreja amanhã. Hoje eu estou com um compromisso aqui e tal, não tem jeito, passa a mensagem, ó, me procura depois. Não, olha só, o Senhor mandou aqui, hoje não tem passeio, vamos lá, vamos conversar, vou chamar o líder de jovens se eu não puder, eu tenho que pagar o preço. Para poder gerar vidas, eu tenho que pagar o preço. E agora Sansão foi gerado, nasceu, né? E aí agora ele começou a caminhar e tal. E olha só, nós vimos aí agora Sansão, lá no capítulo 14. Ixi, Sansão já passou em todo o processo. E agora Sansão aparece lá. E a primeira coisa, já como homem parecendo Sansão, ele fala assim: olha, estou querendo casar. Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, filha dos filisteus, tomai-a, pois, esposa por mim. Sansão aprendeu. Olha só, deixa eu dizer para vocês, o povo de Israel, eles andavam muito junto com os filisteus, porque os filisteus tomavam conta de Israel, eles estavam subjugando a Israel, né, como escravidão. E Sansão cresceu naquele ambiente, no mundo, ele cresceu no mundo, ele foi separado para Deus, ele aprendeu as coisas de Deus, foi ensinado, foi tudo, mas Sansão também andava no meio do mundo, como nós. Nós temos a igreja, nós temos o templo aqui, adoramos, lemos a Bíblia, mas nós convivemos aonde? No mundo, como Sansão, nós estamos aonde? No meio dos filisteus, a Bíblia fala, né? A Bíblia compara os filisteus, né, com o poder do inferno, com o poder do diabo. Com o diabo, os filisteus eles oprimiam, né? Então o que acontece? Sansão viveu tudo aquilo que nós dizemos hoje. Os jovens, principalmente, estão sendo criados aonde? No mundo. Você vai e vem, você trabalha, você estuda, você anda, você tem uma vida de sociedade normal aí com o mundo, mas você é separado para Deus. E Sansão começa a ver aquilo tudo. E sabe o que acontece com Sansão? Primeira coisa que Sansão fala é: ó, quero casar. E ele fala assim: só que eu quero casar com uma mulher lá dos filisteus. Eu quero casar com uma mulher do inimigo. Sabe por quê? Porque os pais criaram ele certo. Só que Sansão começou a desejar as coisas lá de fora e não as coisas para as quais ele foi separado. E ele falou assim: eu quero casar com aquela mulher. E os pais dele falaram: não, Sansão, não é dessa maneira, né? Aí no versículo 3 fala: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Você foi separado, você tem que casar com pessoas da nossa família. Sansão falou: não quero, foi aquela que me agradou, então vamos lá. Primeira coisa que Sansão fez para começar um erro na vida dele, que muitas pessoas têm cometido, que eu espero que você jovem não venha cometer: desobedeceu a orientação de Deus e dos seus pais. Deus gerou ele, eu garanto que o pai e a mãe dele falou muitas vezes para ele isso, muitas vezes, e falou: olha, ensinou. E agora Sansão quer casar, vai pegar uma pessoa logo do inimigo, né? Um jugo desigual, e ainda fala: é aquela que eu quero, e vamos lá. Ele desobedeceu aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a desobediência, quando entra, ela gera coisas imensas nas nossas vidas. E agora os pais deram um conselho para ele, e ele não quis obedecer também. Será que você tem aconselhado os seus filhos naturais e os filhos espirituais? E quantos filhos espirituais têm obedecido aos seus pais e aos seus pais espirituais?
você tem sido obediente aos seus pastores? Você tem sido obediente aos seus líderes? Quando eles dão uma direção, você fala, amém, glória a Deus, aleluia. Ou você faz como Sansão? Não, é aquela lá que eu quero. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde adolescentes e jovens têm tido isso. Eu é que sei a melhor hora, eu quero dessa maneira, eu quero desse jeito, para dormir é a minha hora, para falar no telefone do meu jeito, computador eu tenho que mexer do meu jeito, e o pai vem e fala, filho, não faz isso não, e é os filhos que têm ditado a regra para os pais. Como Sansão fez, é aquela que eu quero, com ela que eu vou casar. E mesma coisa tem acontecido na igreja, mesma coisa, muitas pessoas a gente tem dado uma direção, chega e fala, olha filho, não faz isso porque isso não é de Deus, eu não vejo, Deus não ministrou no meu coração. Se não for assim, eu também não fico. E entrou a desobediência. Filho, hoje não vai dar para fazer isso? Não, se não for assim, pastor, eu não quero. E aí começa o pula-pula de ministério, pula-pula de igreja. E aí agora Sansão começou uma longa caminhada na vida de Sansão, né? Rumo ao quê? Rumo a apreciar as coisas do mundo. Eu quero te dizer bem rapidamente, apesar de ser nascido no lar evangélico, quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu me desviei da presença do Senhor. Eu tive uma curiosidade muito grande de ver o que tinha lá no mundo. E eu fui desobediente. Desobedeci aos meus pais. Meu pai falou, meu filho, você não precisa de nada, você vai estudar, né? Você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Eu falei, não quero, eu vou trabalhar e vou viver a minha vida. Eu desviei, fiquei alguns anos desviado da presença do Senhor. Eu posso dizer bem particularmente, se tem uma pessoa que eu me identifico, foi como Sansão, porque muitas coisas que Sansão fez, eu também pratiquei. Eu quero te dizer uma coisa, Sansão foi por um caminho, ele começou aí em desobediência, começou a procurar coisas erradas, para resumir bem rápido aí a história de Sansão, nossa hora está apertada aí, eu quero te dizer uma coisa, Sansão, ele começou a entrar num estágio de loucura até, porque ele se casou, os pais dele foram lá, passaram a mão até um pouco na cabeça dele, apesar que Deus falou para os pais dele, olha, vai lá, isso aí tem um propósito na história aí. E eles foram lá, e eles casaram Sansão, e Sansão ficou um tempo com a esposa, depois ele foi lá, trabalhar, e quando ele voltou, ele quis possuir a esposa de novo, e olha só o que a desobediência vai desencadeando na vida da gente. Olha só o que o desinteresse das coisas de Deus, não cumprir o que Deus quer na nossa vida, vai desencadeando, Olha só, e Sansão agora foi possuir a sua mulher, e eles falaram assim, não, você não vai possuir a sua mulher mais. Pegaram a mulher de Sansão, essa primeira mulher dele, e deram para o seu melhor amigo, Sim, fala, se você acompanhar lá no 14 em diante, lá, no 14, 19, no 20, fala isso daí, depois você vai lendo essa história aí. E aí agora Sansão ficou louco, falou, o quê? Olha só, eles não vão me dar a minha mulher mais, e é para o meu melhor amigo. Sansão sabe o que fez? Foi lá e juntou 300 raposas. E aí olha só, amarrou os rabos dela, colocou fogo, até o fogo nos rabos, juntamente com ali um pano, uma pólvora, alguma coisa, e soltou na lavoura dos filisteus e incendiou tudo. Quando nós desobedecemos a Deus, nós começamos a ficar perturbados na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso intelecto. E faz lá no mundo, quando nós estamos no mundo, nós queremos fazer cada coisa a mais, para experimentar mais, e Sansão agora que foi chamado com uma visão, com um propósito de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, Sansão agora completamente desobediente, completamente afastado daquilo de Deus, e agora ele, Deus começa até a usá-lo, Deus começa até a dar a ele força, que ele pega aquela raposa, não é fácil, tem que ter muita força para juntar 300 raposas, fica imaginando, não caberia aqui dentro, como que ele fez isso? Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que às vezes estão lá no mundo, se desviam e por um tempo voltam dentro da igreja, e Deus usa, e Deus olha, capacita, e eles começam a usar as coisas de Deus para poder brincar, para poder, vamos lá, vem cá, Deus me deu hoje, eu posso fazer e tal, começa a embaralhar as coisas de Deus e ficar completamente perdido. E agora Sansão vai, junta aquilo tudo, botou fogo,
se você ver adiante lá, sabe o que aconteceu? Eles perguntaram quem fez, falaram que foi Sansão, e Sansão agora, né, ele mataram a mulher dele, mataram o pai da esposa dele. Olha só o que acontece, uma simples desobediência, um simples fugir do propósito de Deus, o que pode gerar na vida de uma pessoa? Ele se perdeu, ele foi experimentar, ele quis ver um mundo que é muito perigoso hoje. Você fala, não vou dar só uma olhadinha, não, né? Você está com o computador na sua frente lá, então de repente aparece algum site, eu vou dar só uma olhadinha, e você começa a olhar de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, e vai gerando várias coisas na vida. E olha só, agora ele passa a participar de uma grande carnificina, onde fala que muitas pessoas foram mortas ali. Se você ler lá no 15, no 7, no 8 fala isso. E agora Sansão tem que fugir, e ele foge, e ele se esconde numa fenda da rocha, e ele fica ali escondido porque fez uma grande besteira. Tudo porque tinha uma visão, tinha um propósito, mas começou a dar uma olhadinha no mundo, começou a conviver com as coisas do mundo. Eu quero te dizer uma coisa, eu sei que você não convive com as coisas do mundo, mas isso é um alerta para nós, igreja, para nós não estarmos preocupados como Sansão, ou como aconteceu comigo. Vou dar uma olhadinha lá fora, vou ver o que acontece lá fora. Nós somos separados, nós somos chamados, o Senhor nos elegeu na fundação do mundo, nós temos um propósito, nós não temos que nos preocupar com o mundo. Nós vemos aqui, né, a Maria leu aqui, lá em, a passagem que ela leu, né, foi lá em Romanos, né, do 12, o 1 e o 2. O 2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas mudai pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Nós não temos que conformar, nós não temos que aceitar. Sansão, ele simplesmente foi. Não tem nada a ver, vamos lá, não tem nada a ver, tem nada a ver, é aquela história de Satanás, tem nada a ver, tudo pode, um pouquinho só. Vai jovem, vai, você está no século 21, geração aí da internet, geração que sabe tudo, vai jovem, mais um pouquinho, não, a Bíblia fala, não se conformeis com este mundo, mudai a vossa mente, a nossa mente tem que ser mudada diariamente. Jovem, você está no lugar certo, você está onde Deus planejou e projetou você nessa vida. Você não tem que ir lá fora. Pastor, né, mas está difícil, não tem namorado aqui, não tem namorada aqui. Eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe com isso. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas, todas, vida sentimental Ele vai te dar, vida financeira Ele vai te dar, vida espiritual Ele vai te dar, paz familiar Ele vai te dar, tudo Ele vai te dar, se você buscar Ele em primeiro lugar aqui. Se preocupe não tem aqui, qualquer hora dessa o Senhor manda entrar aí, um bonitão aí, glória a Deus, aleluia. Aí eu vim aí porque eu não senti que estava passando ali na rua, uma coisa me empurrou aqui para dentro. Empurrou não, foi o Espírito Santo, a porta do amor de Deus puxou ele. Vem cá meu filho, que eu tenho um propósito aqui, tem uma abençoada ali, né? Daqui a pouco entra mais abençoada aí e tal. E eu estava ali, a fulana me convidou para vir aqui. Aí chega aqui, olha, é o propósito de Deus. Não se preocupa com isso não. Sabe o que aconteceu com Sansão? Ele foi experimentar o jugo desigual. Semana passada eu conversava com um pastor, ele falou, você minha filha começou a namorar. Eu falei, já assustei que tem um tempinho que ela não namora, né? Já sei lá, na idade já. Eu falei, tem liberdade com ele. Eu falei, legal. E o rapaz é da onde? Qual a igreja? Ele falou assim, rapaz não é evangélico não, né? Assim, tá até prestando atenção nas coisas de Deus. Eu fiquei assim, poxa, mas... pastor, sabe como é que é? Tá difícil hoje, né? O que a gente pode fazer? E eu fui obrigado a falar com ele, a gente pode dobrar o joelho e orar ao Senhor. Não faz isso não. Eu falei, mas não faz isso não. Não deixa sua filha entrar no jogo desigual não. É muito difícil, ela é de maior trabalho, tem a vida dela, mas você tem responsabilidade. Ela está debaixo do seu teto, está debaixo da sua casa, com amor você pode, mostra para ela, não faz isso não. Não, quem sabe pode converter. Hoje eu ouvi tanto isso. Não, sabe o que é, pastor? É o Joãozinho lá, né? Você aceitou Jesus, não vou namorar ele. Sabe o que acontece? Daqui a pouco o Joãozinho te passa a perna, filho. A gente pode te levar para um buraco. Não faz isso não. Ora a Deus, o Senhor tem tudo para dar, o Senhor pode fazer. Deixa Deus converter primeiro. Pastor, estou gostando do Joãozinho, mas o Joãozinho não quer nada com Deus. Então fala com Deus, Senhor, se o Senhor tem um propósito na vida dele, primeiro o Senhor converte ele. O Senhor converte ela. Depois que tiver lá, eu vou namorar ele. Mas antes eu não vou fazer, Senhor.
Tem que fazer assim, tem que não se conformar, não se conforme, muda sua mente, acompanha a mente de Cristo. Aleluia. Não faça como Sansão. Sansão se misturou e foi lá, e olha só o que aconteceu com a vida dele, virou uma bagunça. E até experimentava o poder de Deus, até sentia a presença de Deus, né? Muitas vezes eu estava no mundo, e quando eu estava, né, eu viajei muito, trabalhei 20 anos da minha vida viajando. Eu conheço 24 estados do Brasil, tem só 3 estados que eu não conheço no Brasil. E assim, conheço mesmo de ir, ficar tempo, trabalhar. Viajei muito, e quando eu estava em Volta Redonda, até eu ia na casa do Senhor, meu pai falava comigo e tal, né? E ficava naquele vai e vem, experimentando. E tem muitas pessoas que fazem isso na igreja. Vai e vem, não assume compromisso com Deus. E aí agora Sansão passou por tudo isso, e ele começa, né, até na força dele agora, quando ele é jovem, quando ele está forte, quando ele está ali, lá no 15, 16, diz assim, ó: e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens, que eu saiba, quando fala ferir é porque é eu, né, o verbo eu. Ele fala assim: eu matei esses homens, 1000 homens. E ele começa a usar a força, sabe? Muitas vezes o Senhor te dá uma sabedoria, muitas vezes o Senhor te dá uma inteligência divina, e você começa a estudar, você começa realmente a ter um conhecimento, domina algumas áreas do estudo, domina alguma profissão, e começa a trabalhar, e o Senhor te deu para você ser bênção. E sabe o que você faz? Você pega aquilo que o Senhor te deu, e se transforma na sua força. Eu construí isso, eu estou nesse emprego, eu ganho isso porque eu estudei, né? Não, se eu tenho este carro é porque eu trabalhei. Tudo no braço da nossa força, tudo. A gente costuma falar assim: eu fiz, eu tenho. E Sansão também não fez diferente. Ele falou que, ó, eu matei 1000 homens, eu feri 1000 homens. Começa até a usar as coisas que Deus deu com um propósito na nossa vida. Para quê? Para poder fazer para a gente, para as coisas lá de fora, que Deus deu para a sua vida. Essa inteligência que você tem aí, é para ser usado por um propósito que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Jovem, essa beleza que você tem hoje não foi para você ser como os jovens de hoje, vulgar, mesquinho, que precisa colocar uma roupa ou então mostrar o corpo para poder mostrar a beleza que Deus te deu. Deus sabe a beleza que Ele te deu, você sabe a beleza que Ele te deu, e somente o seu esposo, a sua esposa vai ver essa beleza. Deus te deu isso, sabe por quê? Porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Não precisa ficar se matando, não precisa ficar, né, se cabelando. Calma, tem que se cuidar sim, mas não se desespere, não deixe a sua beleza passar na sua frente, naquilo que Deus tem para você. E agora ele caminha aí, né, e agora ele começa a fazer cada vez pior. Daqui a pouco ele está envolvido lá no 16:1 com a prostituta. Olha só, um homem que tinha um chamado, um homem que tinha uma visão, um propósito de Deus para cumprir, para ser um libertador, passou a matar, passou a fazer um monte de coisa, a confiar no seu braço, agora está misturando até com uma prostituta. Quantas pessoas que foi chamada por Deus, que tem um ministério lindo, que estão, sabe aonde? Lá fora. Segundo uma pesquisa tem aí, eu não sei, né? Dizem, não sei como que fizeram essa contagem, mas diz que no Brasil tem mais desviados que evangélicos. Não sei como pode fazer uma pesquisa dessa, mas já ouvi um monte de gente falar. Será que está então, você é desviado, você não é? Mas eu acredito que assim, a quantidade de desviados são milhões. Não sei se é maior, mas são milhões. Porque onde você vai conversar, você acaba de conversar, daqui a pouco, eu era tal igreja, eu sou desviado. Eu já fui evangélico. Você ouve muito isso, muito. Quando você vive lá fora no mundo, principalmente, você ouve muito isso. Eu era líder do louvor, trabalhava nisso dentro da igreja. Pessoas que foram chamadas por um propósito e agora estão lá fora se prostituindo. Fisicamente sim, às vezes não fisicamente, espiritualmente. Quantas pessoas dentro da mente estão se prostituindo? Outro dia eu conversava com um rapaz e ele falava assim comigo: foi criado na igreja, tem todo o princípio dentro da igreja, e agora ele falou assim: pastor, tem coisa na Bíblia que eu nem acredito mais.
se prostituindo, deixando as coisas do mundo entrar dentro da mente. E ele começou a se prostituir. E mais para frente aí, o 16:4 fala que ele conheceu uma mulher, Dalila. Ele se apaixonou por ela, e ele entregou o coração por ela. E essa mulher que ele amou, sabe? Amou muito. Sabe o que essa mulher queria? Essa mulher queria matar ele. Durante 3 vezes essa mulher queria descobrir qual era o segredo dele. E ele começou a fazer, sabe o quê? A brincar com o inferno, a brincar com as coisas de Deus. Sabe aquela historinha? Você não me pega. Sabe aquela historinha? Deixa ela fora, o dia que eu quiser eu volto. É mentira. Se Deus não tiver misericórdia, você não volta. Já vi muitas pessoas que eu conheço voltar para dentro de uma igreja para ser velado no caixão. Eu já vi muitas pessoas que estão lá fora lutando para sair de lá e não conseguem. Deixa eu experimentar. O diabo ele chega para você e fala assim: experimenta isso só uma vez. E aí você vai só uma vez. E agora aquela mulher falou para Sansão 3 vezes: conta seu segredo para mim. Vem com aquela historinha: você não me ama? Conta para mim, né? E aí você está namorando lá: é prova de amor, né? Se você não me der essa prova de amor, como é que eu vou saber que você me ama? O diabo vem com essas historinhas na nossa mente. Tem perigo não, o pastor falou isso. Vai lá, fala para o pastor que não é assim não, debate com ele, né? Vai lá, fala que não é assim não, que não pode ser assim, que ele não tem poder de mandar não. Sua mãe, seu pai, não, responde ele só uma vez, coloca seu pai e sua mãe no lugar, né? E ele começou a brincar: você me amarra com uma corda. E aí amarrou com a corda, não deu nada, ele arrebentou a corda. Agora você tem que prender minhas tranças com um pino. Prendeu a trança lá e tal. Ele acordou do sono, tirou. Você não me pegou. Você tem que me prender agora com os tendões. Vai lá, prendeu com os tendões. Ele levantou, acordou do sono. Força. E aí, aqui no meu cabelo, tá aqui, tá? Você nunca viu que essa trança tá aqui? 7 tranças. Porque o poder não estava nos cabelos de Sansão, o poder estava nas 7 tranças. Porque 7 é o número da perfeição de Deus. São as tranças dele, feitas pelo cabelo dele. São 7 tranças de Sansão, né? Pelo cabelo dele, ali que estava a força dele, porque ali era a presença de Deus na vida dele. E ele agora com as 7 tranças, né? O que acontece? Ele fala: você não viu? E ela pegou e falou: olha só, a conversinha macia que o diabo já tinha naquela época. Lá no 16:18, vendo pois Dalila que 16:16, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando, apoderou-se dele da alma dele uma impaciência de matar. 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, separado de Deus, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser raspado, e será de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Olha só, Sansão abriu o coração para ela. Sabe o que ela fez? Mandou chamar os filisteus. O diabo ele vem com historinha para nós que estamos dentro da igreja. Muitos de nós começa a contar quando a gente anda lá no mundo, quando a gente convive no dia a dia, na escola, onde nós estivermos. E ele vem com um monte de historinha. Abre seu coração para mim. Já ouviu essa história? Né? Acontece muito isso. De vez em quando chega alguém e fala: abre seu coração para mim. Fala, o que você está sentindo? Abre seu coração. Você fala: meu coração eu abro para Deus. Aleluia. Não vou abrir meu coração para ninguém, eu vou abrir ele para Deus. Depois eu vou abrir para aquela pessoa que me ama de verdade. Meu pai, minha mãe, meu pastor. Pessoas que Deus colocou sobre a minha vida. Mas o diabo fala isso. E agora Sansão abriu o coração. E Dalila foi lá, chamou quem? Os príncipes dos filisteus. Chamou demônios. Vem. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você durma. O diabo quer te fazer carinho. O diabo quer te levar para o mundo. E aí corta a sua força, tira a presença de Deus da sua vida. E aí na hora que você acordar, você fala: eu posso sair agora. Agora eu vou voltar lá para a igreja. E na hora que vai acontecer, faz igual Sansão aqui. Sansão levantou. E olha só o que diz o 20. 21. 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Um homem segundo a visão e o propósito de Deus, um homem que foi projetado por Deus, um homem que a mãe e o pai dele pagou o preço.
Agora, sabe o que acontece? A presença de Deus já não estava com ele mais. Quantas pessoas que nós conhecemos, eu compartilhava até com o pastor e com você no começo ali, né, alguma coisa, pessoas que andavam com a gente, e de repente na hora que vai ver, vai e volta, na hora que vê, a presença de Deus nem está na vida dele mais. Tudo começou com uma desobediência, tudo começou com um olhar para o mundo, e na hora que viu, não consegue se libertar mais, já passou por mais de 8, 9 clínicas, durante 20 anos, a última agora ficou quase 3 anos, e quando sai de lá, fica aí alguns meses, não consegue se libertar mais, não consegue, a presença de Deus se foi, o diabo veio, os príncipes dos filisteus veio, e a presença de Deus foi cortada. Quantas pessoas estão dentro da igreja e acha que na hora que eu quiser eu levanto, eu dou palavra, eu falo, quando Deus falar lá e tal, eu vou pregar, eu vou fazer isso. Não, ele sabe que a presença de Deus nem na vida dele está mais. Jovem, todos, jovem, adolescente, homens, mulheres, eu quero te dizer uma coisa, esse é um despertar que Deus tem nos chamado, mesmo a conviver com esse mundo, a não se contaminar, mesmo estando nesse mundo, ter uma mente renovada, mesmo estando convivendo com o mundo, não olhar para o mundo, não desejar as coisas do mundo, não buscar as coisas do mundo. Não se preocupe, o que Deus tem para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, Ele vai cumprir na hora determinada. E ainda que for preciso, Deus te dá um puxãozinho, Deus te trazer, Deus fazer, Ele vai fazer. E não é pela dor não, porque tem muita gente que fala assim, olha, Deus, se não vier por amor, Deus vai fazer por a dor. Não, olha só, Deus me trouxe de novo aos braços dele, eu me converti, porque eu entendo o seguinte, a pessoa que se desvia do caminho do Senhor, ela nem aceitou Jesus ainda, porque quando você aceita Jesus Cristo, você nunca mais quer largá-lo, você nunca mais quer deixá-lo, a sua vida é mudada, e você não tem lugar para o mundo. Uma pessoa que se desviou está no processo ainda de conversão, quando ela aceitar Jesus, ela vai voltar à presença de Deus. E eu vim por amor. Deus tinha muitas coisas para fazer. Já vi muitos amigos meus morrerem na profissão e tudo, e nunca aconteceu um acidente comigo, nunca, para a honra e glória de Deus. Ele me trouxe com amor, me trouxe com palavra. E se tem alguma área da sua vida, não é você que está desviado, não é você que está no mundo, às vezes alguma área da sua vida nessa noite precisa vir para a presença de Deus. Deus vai fazer com amor, com carinho. Aleluia. Mas eu aprendo uma coisa muito interessante para poder fechar. Sansão, um homem com uma visão. Sansão, um homem que foi projetado por Deus, está completamente agora. 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Todas as pessoas que perdem o propósito de Deus, a primeira coisa que faz o diabo é furar os olhos para que não tenham mais visão. Quantas pessoas dentro da igreja sem visão do futuro? Quantas pessoas dentro da igreja que não tem nenhuma esperança mais? Vêm aqui, saem, estão vazias, estão assim ocas por dentro, não conseguem ter visão, porque as suas visões foram furadas. E feriram e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze. Um homem que nasceu com o propósito de ser um libertador, agora ele está preso. Um homem que nasceu com o propósito de libertar um povo, está amarrado com 2 algemas de bronze. Olha o que o pecado, a visão do mundo faz. E virava um moinho no cárcere. Um homem que nasceu para ser um libertador e andar reto, e seguir caminho reto, trazer uma nação, de repente está agora preso num cárcere, virando com o peso um moinho e andando em círculos. Talvez você sinta assim nessa noite, talvez algumas pessoas que você conhece se sentem assim, sem visão, carregando o peso, andando em círculo que não chega em lugar nenhum. Já viu aquele dia que você anda dentro da sua casa e parece que você não fez nada? Tem pessoas que estão assim na vida, anda e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque olharam por algum momento da sua vida para as coisas do mundo. E agora Sansão está nessa situação, um homem projetado para ter uma visão para ser um libertador. Mas é uma coisa muito especial, na qual Deus fez na minha vida e tem feito na vida de muitas pessoas. No 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a nascer de novo. Eu quero que você entenda uma coisa: o nosso Deus é o Deus da primeira chance,
é o Deus da segunda chance, é o Deus da terceira, da quarta, da quinta. Ele sempre vai estar disposto a te dar uma nova chance. Sabe para quê? Para poder se cumprir o propósito o qual Ele te chamou antes da construção do mundo. Aleluia.